Queridos alunos, queridos amigos da música, estamos novamente aqui reunidos para nosso estudo da música clássica. Hoje o nosso assunto é um instrumento muito brasileiro, muito popular e muito clássico também, o violão. Eu gostaria de iniciar nossa aula com vocês fazendo uma reflexão minha, observando o quanto, ao longo dos séculos que nos antecederam, os instrumentos musicais representando a música viajaram muito mais rápido e silenciosamente entre os povos. Nós vamos ver uma união do Oriente e do Ocidente acontecer através da música, através dos instrumentos musicais. Como vocês puderam ver nas aulas anteriores sobre os instrumentos, eles modernos, os nossos da orquestra sinfônica, eles têm sempre o seu referencial na antiguidade, na Idade Média, nas transformações graduais que vão acontecendo, unindo as culturas, sem precisar de guerra, violência, na maior paz e entrega verdadeira e natural de respeito entre as culturas que fazem parte do nosso planeta. Hoje, o violão, ele faz parte dos instrumentos que sofreram as modificações e nasceram aperfeiçoados, como nós conhecemos, e vamos dizer modernos, que foram o violão e a tuba, que vocês viram na aula passada. Esses dois instrumentos serão modernizados no século XIX, nos anos de 1800, muito perto de nós. E a história do violão é muito bonito. Tudo começa na antiguidade no mundo árabe, com o instrumento oud, que era muito tocado no Oriente Médio, no norte da África. Um instrumento parecido com o que nós vamos ter depois, na sequência dele, o alaúde. Era um instrumento em forma de pera, com várias cordas e, atenção nesse detalhe, o seu braço não tinha trastes. Era um instrumento próprio para a música oriental, porque o instrumentista conseguia meios tons, microtons, com a sua habilidade da mão esquerda. Nos anos de 700, houve a invasão da Península Ibérica pelos árabes muçulmanos e trouxeram o oud para a Espanha, para o sul da Espanha. Durante alguns séculos, vamos dizer, estamos nos anos de 700 até mais ou menos os anos de 1200, o oud vai também conviver com os instrumentos europeus. Ele chegou até a ser aceito nas cortes cristãs. E nesse período desses séculos, ele foi se transformando também por esse conhecimento dos instrumentos ocidentais, dos músicos orientais, e se transformou no alaúde. Nos anos de 1300, no final da Idade Média, já se aproximando do Renascimento, o alaúde foi o filho do oud e foi muito tocado e muito apreciado pelos trovadores ocidentais, pelos menestréis. O alaúde tem uma forma de pera, tem 6 a 8 cordas duplas. A gente não sabe determinar exatamente, porque eram instrumentos que não foram padronizados. Cada construtor, cada cultura fazia do seu jeito, como achava melhor. A grande novidade foi que o alaúde, no seu braço, adquiriu trastes. Isso facilitava a execução, porque através dos trastes a mão esquerda é guiada para achar as notas. E o alaúde vai dominar o final da Idade Média e o Renascimento.
100 anos depois já do auge do alaúde, nos anos de 1300, nós vamos ver na Espanha o mundo cristão criar a vihuela, que era um instrumento, vamos dizer, parecido com o formato do violão moderno. Ele era menor, tinha mais cordas, o braço mais curto, contrastes, para se antepor ao alaúde, cuja origem era muçulmana. Então, no Renascimento, a vihuela e o alaúde vão conviver muito e vão ser muito sucesso nas cortes europeias e a vihuela muito nas cortes espanholas, que estavam já chegando próximo da expulsão dos árabes pelos reis católicos e o estabelecimento do catolicismo se implantar na Espanha. E nós vamos ver essa vihuela e o alaúde irem entrando no barroco nos anos de 1600, quando entram os anos de 1700, começa uma modificação e uma união desses dois instrumentos. E nós vamos ver nascer o violão moderno no início dos anos de 1800, com o formato que ele tem hoje, baseado na vihuela. Ele vai ser maior, mais largo e vai padronizar em 6 cordas. E é esse violão que nós vamos hoje curtir e escutar em várias modalidades de execução, desde aquela época do romantismo, do período romântico dos anos de 1800, do modernismo nos anos de 1900 e nos anos contemporâneos. O violão de hoje. Vamos abrir nossa aula com o violão do modernismo, com o grande Villa-Lobos, que foi um dos compositores mais importantes no mundo para o violão moderno. Ele antes de Villa-Lobos e depois de Villa-Lobos, as vertentes se transformam. Ele é uma referência mundial no estudo do violão clássico e são peças obrigatórias que estão sempre em grandes concursos e fazem parte do repertório do violão clássico. Em 1929, Villa-Lobos compôs uma série de estudos para o violão. Ele foi um virtuoso do violão. Os 12 estudos para violão de Villa-Lobos é a Bíblia dos grandes violonistas clássicos e são executados no mundo inteiro, nos conservatórios do mundo inteiro. É uma obra obrigatória. Nós vamos ouvir o estudo número 1. Vocês vão ver que maravilha, uma série de arpejos na mão direita e a mão esquerda com acompanhamentos de origem brasileira. Reflete a alma brasileira esse estudo número 1. E eu escolhi para vocês um grande violonista contemporâneo brasileiro, Fábio Lima. Ele vai nos mostrar, com a paixão que ele executa e com a perfeição técnica, uma obra muito brasileira, de grande dificuldade. Só grandes violonistas tocam esses estudos de Villa-Lobos. Eu vou dizer até uma paixão. Mexe com nossos sentimentos de brasilidade. Na sequência, um segundo exemplo, também de Villa-Lobos, Melodia Sentimental, também um ícone da música clássica brasileira. É uma melodia que está inserida numa grande obra de Villa-Lobos, A Floresta do Amazonas, conhecida mundialmente. E eu escolhi para vocês um grande violonista internacional, o sérvio Nemanja Bogunović. Li o nome para vocês porque
um nome complicado. Vocês podem imaginar o que eu ando sofrendo com nomes chineses, japoneses, coreanos e do leste europeu. Nem sempre eu consigo pronunciar da forma correta, mas eu me esforço. Nemanjá, ele toca com uma sensibilidade, uma expressividade, essa melodia tão conhecida de nós brasileiros. Uma maravilha!